Fala, gente boa! Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula no canal Concurseiro Animado. Neste vídeo, continuaremos abordando o tópico Atos Administrativos. Trata-se de um extenso assunto, muito incidente nas provas de concursos públicos, no que tange à nossa disciplina Direito Administrativo. Neste vídeo, continuaremos o assunto acerca dos vícios dos atos administrativos. Desde já, peço que cada um de nossos seguidores deixe seu like, sigam nosso perfil no Instagram, onde postamos questões com comentários e gabaritos incidentes nos mais diversos concursos públicos. Meu nome é Daniel Barbosa Sá de Lima, sou advogado e concurseiro como vocês. Vamos lá? Antes de tudo, eu preciso relembrar com vocês quais são os elementos dos atos administrativos. São 5: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No entanto, hoje, neste vídeo em particular, nesta aula, nós trataremos do vício de forma. Então, precisamos relembrar o que seria a definição de forma. A forma é o modo de exteriorização do ato administrativo. Em outras palavras, é como o ato administrativo se manifesta no mundo externo. Simplesmente é como podemos enxergar o ato administrativo. Desta maneira, adentrando especificamente na matéria, vício de forma pode se dar da seguinte maneira: quando a prova prevista em lei não foi observada, ou quando a formalidade ou procedimento para a tomada de decisão não seguiu o rito definido em lei. Vamos exemplificar cada modalidade? Segue comigo. Quando a forma prevista em lei não foi observada, é possível exemplificar da seguinte maneira. Imagine um caso em que a lei exige a forma de decreto e a administração utiliza uma resolução. Bom, galera, não preciso nem explicar muito isso, né? A lei exigiu o quê? Como a prática do ato administrativo, qual foi a forma? Um decreto. E o agente público fez o quê? Utilizou uma resolução. Então, está caracterizado o vício. E agora, quando a formalidade ou procedimento para a tomada de decisão não seguiu o rito definido em lei, é possível exemplificar da seguinte maneira. Primeiro, pela inobservância de, por exemplo, um prazo mínimo de notificação do interessado em um processo administrativo. Ou seja, existia um prazo mínimo de notificação do interessado e esse procedimento, não foi observado. Ou também nós temos um outro exemplo, quando, por exemplo, a falta do contraditório em ampla defesa para punir um servidor ou desfazer um ato que o favorece. Ou seja, não foi dada a ele a chance do seu contraditório ou da sua ampla defesa. Esse vício de finalidade, pessoal, é bem sucinto, é bem fácil de entender. Continuando, portanto, uma vez que a forma dos atos administrativos é definida em lei, a sua inobservância poderá ensejar a invalidação do ato por vício de forma. Mas calma lá, preste bastante atenção. Seria tão absoluto assim? Basta que não observe a lei, é vício de forma, vai anular o ato, pronto e acabou? Não. Nós precisamos considerar o que o ilustre doutrinador Carvalho Filho preconiza. Leiam comigo. A mencionada regra deve ser observada a partir do prisma da razoabilidade por parte do intérprete. Neste sentido, o vício de forma representará mera irregularidade sanável. Isso ocorre quando o vício não atinge a esfera de direito do administrado, podendo ser corrigido por convalidação. Por exemplo,
Quando a lei determina que um ato administrativo seja formalizado por uma ordem de serviço, mas o agente se utilizou de uma portaria, não há qualquer violação de direito, podendo ser feita a correção. Agora fica a pergunta: todo e qualquer vício de forma presente no ato administrativo é sanável? Não. O vício de forma será insanável quando afetar o ato em seu próprio conteúdo. Portanto, podem gerar a invalidação em decorrência do vício de forma os defeitos considerados essenciais para a prática do ato administrativo, inclusive quanto ao procedimento específico em atos que afetem direitos dos administrados. Mas tu falou grego. Beleza, vamos exemplificar. Exemplos: resolução que declare de utilidade pública de um imóvel para fins de desapropriação, quando a lei exige decreto do chefe do Poder Executivo. Vejam, a lei exige um decreto do chefe do Poder Executivo e foi utilizado o quê? Uma resolução. A forma foi errada. Demissão de um servidor estável sem observar o procedimento disciplinar. Nós citamos um exemplo, né? Faltou o contraditório e a ampla defesa. Contratação de uma empresa para a prestação de serviços sem o devido procedimento licitatório. Esse eu não preciso nem falar com vocês, né? Tem um procedimento para poder contratar uma empresa e esse procedimento não foi observado. Não foi observado as regras, né? Agora, vale a pena fazer a seguinte observação: a motivação compõe a forma do ato. Logo, a ausência de motivação, quando ela é obrigatória, acarretará a nulidade do ato por vício de forma. Portanto, podemos concluir: tenha sempre em mente que o vício de forma é sanável, desde que não seja essencial para a prática do ato administrativo. Vamos lá. Vício de forma, palavras-chave, vício de forma, ele é sanável. Só que nem sempre ele poderá ser sanável. Ou seja, nem sempre ele poderá ser convalidado. Agora, ele será sanável quando não constitui elemento essencial à prática do ato administrativo, porque se ele ser uma parte essencial, aí ele será nulo, não poderá ser convalidado. Vejamos uma questão de como a matéria pode ser cobrada em concurso público segundo a banca Sebrasp. Vamos ler. Após fiscalização da execução de contrato de concessão de serviço público, a administração pública constatou que o serviço estava sendo prestado de forma inadequada até aquele momento. Ato contínuo, a administração extinguiu o contrato por meio de portaria do poder concedente, sob o fundamento de caducidade. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato administrativo que declarou a caducidade encontra-se eivado de vício quanto a que? Letra A, ao objeto. Letra B, a forma. Letra C, ao motivo. Ou letra D, a finalidade. Ou a letra E, a competência. Qual foi o tipo de vício? Esse vício atingiu qual elemento do ato administrativo? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esse vício atingiu o elemento forma. Portanto, o gabarito é letra B. Ah, mas, poxa, me explica melhor. Vamos lá. Essa questão somente poderia ser respondida entendendo ato administrativo e serviços públicos, né? Então, se você não estudou serviços públicos, então não fique preocupado nesse momento. Nós abordaremos futuramente em outros vídeos. Mas vamos lá. A Lei 8.987 de 1995
dispõe que a inexecução total ou parcial do contrato de concessão de serviços públicos acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais respeitadas as disposições da lei e as normas convencionadas entre as partes. Para isso, a administração deverá instaurar o quê? Processo administrativo específico, e se for comprovada a inadimplência, a caducidade será decretada por decreto do poder concedente, independentemente da indenização prévia calculada no processo. Isso é a Lei 8.987 de 95, artigo 38, parágrafo 4º. Logo, houve vício de forma, porque não poderia ser por meio de portaria do poder concedente, mas sim por decreto. Caso tenha sido muito rápida a explicação, voltem no vídeo e revejam o que eu expliquei. Por fim, pessoal, gostaram? Deixem suas sugestões se acharam que foi rápido demais, se ficou bacana, deem dicas, comentem para a relevância do nosso canal, tá? Deixem nos comentários logo abaixo, nós somos super democráticos quanto isso. Não esqueçam de dar um clique no botão like logo abaixo do vídeo e inscreva-se no canal, motivando para mais vídeos. Também ative suas notificações para receber avisos sobre novos vídeos, clicando logo abaixo do vídeo, no símbolo de uma engrenagem, conforme demonstrado na imagem. O intuito é complementar o conhecimento e jamais substituir por um curso online ou presencial. Este canal visa uma espécie de apresentação para aqueles que estão ingressando no seara dos concursos, bem como uma espécie de revisão para aqueles que já são veteranos. Estude, aprenda, revise e memorize. Espero que gostem e não se esqueçam, como eu já falei, de deixar o like. Obrigado, galera. Um forte abraço, perseverança, luta, foco, força e fé. Abraço, fui!